Estamos de volta, 11 horas e 27 minutos. Hoje estou recebendo aqui a Ângela Porto Carreiro. Tudo bem, Ângela? Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela sua presença. Bom, pelo que você viu aí no primeiro bloco do programa, vivemos um caos, né? Vivemos. E é difícil lidar com o caos, né? Porque a gente já tem o nosso próprio caos, né? Se a gente for olhar para como a gente funcionava antes da pandemia, muita coisa já estava fora de ordem, né? Em relação à nossa saúde mental. E coisa que a gente procrastinava, postergava e que se acentuou nesse período, né? Então, realmente, vivemos um momento bem difícil para todo mundo. Por que é tão difícil se adaptar? Por que a gente estamos às margens aí de um lockdown, né? Porque as pessoas não respeitam, vão para o bar, vão para a conveniência, fazem festa, fazem isso, fazem aquilo. Por que é tão difícil a pessoa se adaptar a uma realidade, uma nova realidade? Porque aquilo que a gente conhece é seguro, né? É cômodo. Eu já sei como transitar aonde eu tô. Mas diante de um cenário novo, eu preciso bolar estratégias e ferramentas para lidar com o novo. E quando a gente fala de comportamento, eu preciso de hábitos novos, né? E quando eu falo em hábitos, se eu faço 1% ao dia em direção do que eu quero mudar, no final de uma semana eu já mudei alguma coisa. Só que a gente precisa de disciplina, precisa de compromisso. Eu vou te dar um exemplo para a gente entender hábito. A gente toma banho todo dia, é uma necessidade, né? Faz parte da nossa necessidade. A gente precisa. Agora mais do que nunca, né? Agora. Então, só que chegamos a o tomar até 3 banhos. Frio, você chega do trabalho, tem que tomar banho, porque a questão do Covid é perigosa levar para casa, né? Exatamente. Só que o cuiabano no frio, ele adia o banho, né? Sim. E você está falando de 25 graus, né? Exatamente. Então, para você ver como é difícil a gente manter a disciplina com um hábito, né? Então, agora a gente está procurando hábitos que reforcem a nossa saúde mental. E aí tem vários exemplos, né? Eu posso estipular horários para fazer mais orações, para me conectar com Deus de uma forma mais justa, mais concentrada não, mas mais direcionada. E meditação, cuidar mais da alimentação, cuidar do sono, porque tudo isso vai ajudar com que eu enxergue as minhas emoções, acolha e deixe que elas passem. Quando a gente entende que uma emoção, seja ela ansiedade, medo, frustração, decepção, o luto, quando a gente entende que aquilo, quando ele é trabalhado, ele vai embora para que outras emoções possam ser vividas, fica mais fácil ou fica menos desconfortável. Então, a gente entender que a emoção, a emoção ela é fisiológica, né? Ela é uma descarga. Por exemplo, a emoção é o medo, a emoção é a ansiedade. E quando eu tô com medo ou ansiedade, meu coração dispara, minha mão soa, como eu tô agora. E o sentimento é a interpretação dessa emoção. Só que a emoção, tanto a emoção quanto o sentimento, eles são transitórios. E eu lidar com essa transitoriedade me traz menos desconforto. E o luto do Covid é um luto muito difícil, né? Porque a morte ocorre de uma maneira muito solitária, sem a presença, sem o acolhimento, sem aquele momento de despedida, né? Não há também um velório para você assimilar aquela perda. É muito complicado. As pessoas estão te procurando muito em relação a isso? Um pouco. Então, o luto do Covid, ele realmente é diferenciado. Nós, enquanto seres humanos e enquanto em plenas funções cognitivas, a gente precisa do rito de passagem. E o velório, ele é um rito de passagem, né? E com o Covid, o velório está muito difícil, né? Então, a gente tem que elaborar com o que a gente já tem. E, às vezes, a gente não tem muita bagagem e nem ferramenta para lidar com a despedida de um ente querido, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? E como elaborar isso. Então, se auto-perceber nessa dor. Essa dor está muito forte, ela está muito profunda, ela está me paralisando em quais aspectos, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? E aí a gente entra no autoconhecimento em si, né? O autoconhecimento, ele traz pra gente o que é o autocuidado, como eu me percebo, como eu me enxergo quando eu tô numa situação de pressão extrema e saber lidar com isso.
O que eu falo muito para as minhas clientes independente se você está passando por um luto ou por uma ansiedade mais acentuada, converse com alguém. Não viva esse desconforto sozinha. Porque a partir do momento que você está dividindo, de fato você está dividindo essa dor. Mas uma coisa é você dividir, outra coisa é você ficar falando disso o tempo todo. Porque aí você está reclamando, você está clamando de novo esse sentimento de desconforto. E eu também chamo atenção para a ansiedade, porque muitas vezes a gente tem picos de ansiedade durante o dia. E são picos de ansiedade que a gente nunca tinha experimentado antes. São maiores, mais acentuados, e nesses casos a gente tem que procurar uma ajuda específica. Pode ser uma consultoria no início, mas um psicólogo ou um psiquiatra, talvez entrar com uma medicação, mas cuidar para que aquilo não se aprofunde. A ansiedade exacerbada, ela pode ser o início de uma síndrome do pânico, de um grau de ansiedade mais profundo, de uma depressão. Então, se a gente olha para isso no início e consegue trabalhar, a gente pode prevenir várias outras doenças mentais. Esse é um buraco muito profundo ou a pessoa consegue sair de maneira mais fácil? Como é que é? É de cada um, né? Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de escolhas. Então vai depender de você, do seu compromisso, da sua disciplina. Mas claro que quando a gente está com essa ansiedade muito descontrolada ou a gente já tem caracterizado uma doença, um distúrbio mental, ou uma depressão, ou uma síndrome do pânico, a gente precisa procurar esses especialistas, entrar com medicação, para que a gente consiga atravessar esse momento e depois ir com o apoio de uma psicoterapia, de uma consultoria comportamental. O mundo virou nossa criptonita. Que loucura. Exatamente. Isso. Eu tenho uma imagem que eu quero te mostrar, que é de uma pessoa fazendo festa durante a pandemia. E queria que você explicasse por que a gente tem esse tipo de comportamento. Você quer ver? Esse senhor aí, ó. Olha que felicidade. Cervejinha, né? Tá feliz da vida. Seu Francisco, o nome dele. Olha aí, ó. Todo mundo sem máscara e fazendo graça, né? Olha aí. Olha aí, ó. Tá num lugar aglomerado, feliz da vida, que tá... De onde vem essa felicidade de estar burlando uma lei, uma orientação? Eu acho que é um negacionismo, né? Se ele compreende o que a gente está passando, é mais ou menos por aí. E a gente pode pegar um exemplo. Numa sala de aula, o professor dá a aula e cada aluno ali vai absorver o conteúdo da maneira que consegue. Alguns alunos, eles vão entender num primeiro momento, eles nem precisam estudar. Outros alunos vão estudar em casa para fazer uma possível prova. E outros não vão estudar, não entenderam e vão fazer a prova. Então, o comportamento, ele parte daquilo que a gente já tem. E provavelmente ele já levava a vida dele nessa cadência, né? De não respeitar, de não cumprir. E com o coronavírus, a pandemia, e ele já não levando os compromissos dele a sério, ele fez a mesma coisa. Quer ver como que essa história, para onde essa história vai? Tem um segundo vídeo. Olha aí, bota o áudio. Fique em casa. Fique em casa. E nesse caso, né? Fique em casa. Infelizmente ele faleceu. Exatamente. Infelizmente ele faleceu. Porque nesse caso a gente está falando de saúde, de fato, né? Então, desrespeitou, ficou doente. Pagou para ver. Exatamente. E por que a pessoa paga para ver? Por que o jovem, por exemplo, está se amontoando ali na praça popular? Porque a gente tem a tendência de escolher o que é mais fácil. Por que eu vou ficar em casa sozinha, se eu nem me conheço direito? Eu me enxergo muito mais no meu grupo de amigos do que na minha casa sozinha, olhando para mim, lidando comigo, fazendo companhia para mim. E aí a gente entra naquela coisa que você falou. Por que é difícil a mudança? Se eu tô acostumada a estar com os meus amigos o tempo todo, a me enxergar em grupo, é difícil eu ir para minha casa e lidar com as minhas próprias questões. Muito difícil ser companhia para mim mesma. E aí, muitas pessoas não querem. Escolhem não pagar esse preço, escolhem continuar se reunindo.
Porque quando a gente olha para quando a gente faz companhia pra gente é uma coisa, mas quando a gente olha para dentro e busca o autoconhecimento, é desconfortável. Porque dentro de mim tem uma polarização. Eu sou cruel, mas eu sou boa. Eu sou invejosa, mas eu também elogio. E isso tem dentro de todo mundo. E ficar sozinha buscando o autoconhecimento é olhar para isso. Manique, né? Maniqueísmo, né? Bem ou mal. Né? Exatamente. E aí vai. O que você orientaria? Qual a tua orientação para quem está nos assistindo, está enfrentando problemas em casa, problemas de convencimento de um filho, de um amigo, de um parente, para viver esse momento mais retraído, mais em casa, né, mais consigo mesmo? O que você orientaria? Então, o momento ali com a família ou com quem mora na sua casa, junto, aumentou, né? A gente está falando de trabalho remoto, então você fica muito mais tempo com as pessoas que moram na sua casa. E aí surgem os conflitos, né? E eu gostei muito da coisa que você estava falando ali no primeiro bloco, é da gente levar tudo pro lado pessoal. Só que quando eu entendo o que é meu e o que é do outro, eu consigo fazer uma separação e entender que a grosseria, que até a falta de resposta, né? Você tá conversando com uma pessoa e ela não te responde, a resposta atravessada, tudo isso não, mesmo que eu esteja num diálogo, tudo isso não diz respeito a mim, diz respeito a ele. A forma como eu me dirijo a você é responsabilidade minha. E a forma como você responde é responsabilidade sua. Mas a partir do momento que você me responde de um jeito que eu não gostei, que você joga o seu lixo emocional em mim, eu tenho a opção de escolher me identificar com o seu lixo emocional, te tratar mal, querer que você sinta a frustração que eu senti. Ou ser mais assertiva. Segurar a minha contrariedade e depois me posicionar. Falar pra você que eu não gostei, mas falar de forma assertiva, com que você olhe diretamente pra mim e entenda o que eu tô falando. Entenda a minha dor. Porque senão a gente vai ficar naquela coisa sem fim e não vai resolver nada e o caos se instala em casa, quem né? tem razão, né? Acho que quem tem razão... Aquela luta de quem tem razão. Exatamente. E no final da história, quem tem razão é o assertivo, né? Uhum. Por isso que é difícil chegar nas pessoas que têm razão, porque a gente está lidando com um momento muito difícil. Então, ser assertivo também está sendo difícil. Mas quando a gente tem a clareza do pensamento, a gente pode escolher, né? Bom, nós estamos vivendo um momento muito online, né? Muito digital. Você tem um trabalho nas redes sociais, onde você orienta as pessoas? Como é que tá? Eu tenho o Instagram do meu trabalho, né? Que é o Insights_AP. E eu faço uma consultoria comportamental. Insights_AP. Esse trabalho é o quê? Você orienta, você traz dicas? Então, são 3 encontros, onde a gente faz... Eu conheço o meu cliente, eu vejo qual é a dificuldade dele nesse momento e a gente tenta desconstruir algumas crenças limitantes. Mas não desconstruir no sentido literal da palavra. Até porque o que é crença? É tudo aquilo que você tem de ferramenta para traduzir a realidade para você, né? Então, é ressignificar a sua maneira de pensar de uma forma mais objetiva, para que você consiga fluir aí na sua vida pessoal, no seu trabalho, com menos desconforto. E aí, essa é a primeira consulta. Nas 2 próximas, eu escolhi... Eu fiz uma curadoria de 6 temas do desenvolvimento humano que eu abordo em cima da questão que o cliente me trouxe no primeiro encontro. E aí tem um caderno de atividades para dar um suporte também para toda a conversa. Não que o cliente precise me trazer todas as atividades preenchidas, não. É para dar um suporte realmente para a conversa e para que ele tenha para ele usar quando ele achar necessário. Nesse mundo dinâmico, quanto tempo demora isso? A consultoria? São 3 encontros de 1h30. Que pode ser em 3 dias ou não? Normalmente é uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. E alguns clientes preferem a cada 15 dias para eles poderem viver o que a gente trocou, o que a gente construiu ou desconstruiu e para a gente poder retomar. E eu vou te falar uma coisa. O Instagram da Ângela. Temos aí já? Vamos mostrar aqui. Nós já estamos terminando a entrevista. Pois não, Ângela. Como a gente falar outra coisa. Isso. E como a gente está nesse momento de pressão e tal, e o índice de divórcio aumentou, o índice de término de namoro, as nossas relações afetivas, elas estão bastante
precisando serem olhadas com bastante atenção, quando a gente termina esses 3 encontros, É isso aí? é esse aí. O pessoal tá pedindo manutenção, né? Pra gente continuar construindo e desconstruindo algumas Vamos crenças. baixar um pouquinho para a gente ver o que, que ela tem de conteúdo aí. São 300 publicações, ou seja, tem muito material, né? Intolerância versus estratégia, e por aí vai. Interferência. Interferência. Nossa, eu tô precisando de um oftalmologista aqui, doutor. Por favor, hein? Já sabe que tem um cliente aqui. Ângela, quero agradecer a tua presença aqui, o papo, foi muito importante, gente. É importante a gente trazer essas discussões, as pessoas ouvirem um pouquinho sobre isso, porque a gente começa a se enxergar, né? Exato. Às vezes a gente começa a se enxergar a partir do momento que a gente percebe que alguém está falando de uma dor que eu estou sentindo e não sabia o que era. Exatamente. Né? E é ruim, né, viver sem saber. Né? Conheça a verdade e ela vos libertará. Não é? Exatamente. Por isso que eu acho que o autoconhecimento é uma busca eterna, né? A gente vai estar sempre lidando com um desafio novo. E isso é diário. É diário, é diário. Por isso que não dá pra gente... eu acho assim, eu particularmente, quando a gente chega pra contar pra alguém a nossa dor e a pessoa fala assim, não, já passei por isso, você vai tirar de letra. Mas olha pra quem tá falando, né? A dor é dele, não é sua, não é um eco do que você já viveu. Dê atenção a quem buscou acolhimento com você. Então, por isso que eu acho que o autoconhecimento ele é uma busca eterna aí, porque os desafios vão sendo diferentes, né? E a dose do remédio muda de pessoa a pessoa, né? Completamente. Legal. Obrigado pela tua presença. Prazer te conhecer. Obrigada, eu que agradeço.